Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar apresentando um pouco para vocês de análise de algoritmos e comparações assintóticas sobre tempo de execução, consumo de memória, etc. E vou usar um caso como exemplo, que vai ser um caso de fraudes e transações financeiras. A ideia é fazer a comparação de diversos tipos de algoritmos, similar a busca e soma em arrays. E aí vou usar isso como um contexto da fraudes bancárias para a gente ter um embasamento de como a gente pode ver como funcionaria essas comparações de algoritmos, tá? Então, o nosso contexto é de identificar as fraudes de transações financeiras e a ideia vai ser identificar essas transações financeiras, essas transações fraudulentas, a partir da somatória de três transações. Então, como se fosse um limite. A gente tem, por exemplo, uma pessoa ela vai fazer uma compra, ela compra R$ 50, sequencialmente compra R$ 1.000, sequencialmente compra 5.000. Se a somatória dessas seis transações der 6.000, por exemplo, a gente classifica como se fosse uma transação fraudulenta, porque não é do perfil do usuário, enfim, diversas outras regras aí, cabe outro tipo de contexto de aprendizagem de máquina para classificação, mas com esse critério seria que a gente definiria como se fosse uma transação fraudulenta. E para comparar, para fazer essa comparação, a gente vai ter três algoritmos principais, três cenários. O primeiro deles vai ser uma verificação ingênua, então a gente teria a rede de transações e se em algum momento alguma combinação dessas três transações fosse maior, no caso fosse igual a 6.000, por exemplo, então é porque a gente teria transações fraudulentas. E a forma ingênua de fazer isso, ou seja, em forma de força bruta, seria varrer todas as combinações de três, de um trio desse array e achar a combinação que satisfaz a nossa condição. E por esse método ser ingênuo, a gente acaba tendo maior complexidade, que seria O de n ao cubo, porque sempre a gente vai ter que comparar todos os trios e varrer o nosso array n vezes 3 vezes, para contemplar cada trio. Uma segunda opção seria um algoritmo de ordenação, depois um divisão e conquista, e o terceiro eu vou deixar para falar um pouco daqui a pouco. O que a gente vai tentar avaliar aqui vai ser a escalabilidade, robustez, o impacto no tamanho vetorial, então como eles crescem em função de n, quanto maior o nosso array, o nosso vetor, mais eles vão crescer, e a eficiência que a gente vai ter na detecção das fraudes. O primeiro algoritmo que a gente vai testar vai ser esse ingênuo, aqui eu estou só fazendo a importação das bibliotecas, tá? Aqui a gente vai definir a semente aleatória para caso a gente queira fazer reprodutibilidade do evento. Essa condição de random aqui ela se aplica para as próximas células e essa de NP se aplica às funções de NumPy. Que nem eu comentei, a primeira função vai ser essa threesome naive, que vai consistir, o naive seria do ingênuo, então a gente vai varrer todo o nosso vetor para procurar a trinca, digamos assim, que vai satisfazer a nossa condição. Então a gente vai varrer de I, deixa eu dar um zoomzinho aqui. A gente vai varrer de I até n-2, por que n-2? Porque quando a gente estiver na posição n-2 do nosso array, a gente consegue olhar os dois que estão à frente dele para fazer essa comparação. Então a gente vai ter o primeiro, que vai ser o nosso indicador, digamos assim, o nosso I. Depois a gente vai ter o J e o K, que vão ser as duas posteriores a eles. Nisso a gente vai varrer até o final do nosso vetor, só que a gente precisa de todas as combinações. Então, no momento que a gente passa para o próximo, a gente tem que comparar ele com o anterior e com o que está na frente. Isso assim sucessivamente, porque a gente pode, quando olhar os dois para frente, perder o que está de trás, a combinação. E a mesma coisa no próximo. Quando a gente olhar, no que está na frente, a gente vai ter que olhar os dois anteriores. Porque quando a gente passar o ponteiro para frente, pode ser que uma combinação dos dois anteriores com o que está na frente satisfaça. Então a gente vai ter que passar essas três combinações, por isso a gente vai correr o nosso vetor de tamanho n três vezes. Então isso vai ficar, a gente vai ter três loops alinhados e cada um desses loops a gente está varrendo o nosso vetor de tamanho n. Então a gente vai ter n na nossa
análise externa, n vezes na análise interna e n vezes na análise mais interna, que vai dar o nosso O de n ao cubo. Aí você pergunta, mas aqui a gente só vai até n-2, n-1. Pela notação assintótica, se a gente tem uma constante, a gente elimina a constante, então a gente vai ficar com O de n em cada um deles. O algoritmo 2, que vai ser essa implementação aqui, que eu chamei de tree some sort two pointers, vai ser porque inicialmente a gente vai ordenar o nosso array, o que nos dá uma propriedade muito boa. Mas o que acontece? O melhor método os mais eficientes de ordenação a gente gasta, no melhor dos casos, O de n log de n. Então, para ordenar, que vai ser essa condição aqui externa, a gente já vai. Aliás, vai ser toda a nossa condição e no meio dela a gente faz a comparação. A gente já vai estar gastando O de n log de n, que a gente está fazendo aqui um similar ao divisão e conquista, em que a gente vai ter um ponteiro que ele vai olhar para o cara da direita e da esquerda, ele vai usar esse ponteiro fixo. No momento que ele olhar para os dois, então se um for menor que o da direita, ele vai andar com o meu ponteiro. Se for menor que o da esquerda, ele anda com o ponteiro para o outro lado. É similar, esse método de divisão e conquista é similar ao insertion sort, por causa a gente vai estar colocando a inserção do ponteiro e fazendo as duas comparações. Beleza, depois que a gente ordena, a gente gastou O de n log de n, só que a gente também tem que fazer a comparação para achar a nossa trinca. E aí essa comparação vai estar acontecendo dentro desse while, principalmente, que a gente comparou externamente a ele, se ele for maior que o nosso target, a gente para. Mas se não, a gente vai continuar fazendo essa comparação e faz a soma. Então, enquanto a soma não for satisfeita no meu vetor que está ordenado, eu vou passar por ele novamente e eu vou ter dois momentos de ordenação. Que vai ser para, como eu estou usando dois ponteiros, eu vou ter que varrer o meu vetor duas vezes. Que um aponta para o que está maior e o ponto que está menor. Então, eu vou testar a combinação dos dois lados. Mais o meu pivô que está fixo. Então, por isso eu vou ter meu n log de n mais um O de n ao quadrado, que consequentemente, pela notação do Big O, a gente acaba com n O de n ao quadrado, por ser o maior aqui, notação assintótica. E o último caso, que eu tinha guardado para mencionar, esse problema de somar vetoriais, ele é de certa forma conhecido, porque tem uma forma ótima de resolver quando a gente tem um par de somas, ou seja, quando a gente quer fazer o two-sum, que é muito comum até em casos do LeetCode, em que a gente pode resolver usando hashmap, em que a gente só percorre, a gente consegue achar uma solução de O de n, que a gente só percorre o vetor uma vez, anotando a posição da diferença. Então, ao invés de a gente checar a soma, a gente checa a diferença dos nossos dois ponteiros e anota a posição deles. E a partir do momento que a gente chega na soma zero, a gente sabe as posições que a gente está por causa que a gente tem a estrutura hashmap. E a estrutura hashmap é basicamente um dicionário, sei lá, a JSON, esse tipo de coisa, que a gente tem um elemento e, consequentemente, a posição que a gente quer. A ideia de usar um hashmap é por dois motivos. Um, que a gente teria um caso ótimo do two-sum, só que a gente não consegue chegar ao caso ótimo aqui. Por quê? Porque a gente precisa encontrar uma soma de trinca. E não tem como a gente fazer a combinação de trinca só usando um hashmap, porque a gente sempre, em um vetor não ordenado, porque a gente sempre, quando olhar para as outras duas combinações, ele pode cair ou do nosso lado direito ou do esquerdo e a gente perder a posição quando a gente está varrendo no O de n. Então a gente não consegue fixar os três para fazer a comparação, nem a subtração, porque quando a gente faz a subtração a gente não sabe se é, por exemplo, o V2 ou o V3 que está dando a diferença da posição que a gente quer. Então a gente precisa percorrer ao menos duas vezes, em que a gente fixa um, faz a subtração, fixa outro, faz a subtração, que é o que está acontecendo aqui. Eu fixo um dos meus V's aqui, um dos meus valores, faço a comparação no vetor completo e olho se eu conseguir a soma zero para achar as posições. Consequentemente, eu faço a mesma coisa no outro. O que a cada um desses loops a gente varre n vezes o nosso vetor, ou seja, a gente chega um O de n ao quadrado. Para casos de vetores mais longos, acaba que esse daqui vai ser melhor,
porque a gente não vai ter a necessidade do odd n log n. Se o vetor já estiver ordenado, a gente vai cair no mesmo caso comparando esses dois, mas esse daqui pode ser benéfico porque ele não vai necessitar da ordenação. Só que a gente tem que pagar um pequeno trade-off, que é de memória. Nesse caso aqui, a gente está usando só a memória instancial que a gente está alocando para fazer as operações. Nesse caso, a gente está precisando de um auxiliar para o hash map. Então, isso acaba demandando mais memória, o que, dependendo dos casos, para um array muito longo, pode piorar a performance. Aqui eu tenho algumas funções auxiliares, que isso aqui eu vou gerar os meus vetores. E aqui eu vou rodar o experimento. Por default eu coloquei 10 vezes, mas eu dei uma diminuída para ter a aceleração do experimento. Eu vou dar logo um run now aqui para acelerar. E aqui eu pego, faço as comparações do tempo médio, do tempo mediano, da quantidade de vezes. E se eu de fato conseguir encontrar as instâncias corretas aqui nele. Aqui eu faço a verificação de consistência para ver se eu consegui de fato descobrir as minhas operações que iriam fraudulentas. Aqui tem a minha soma. Aqui eu faço um plot e aqui é a comparação final. Observe que nos experimentos eu reduzi para 5 aqui o tamanho dos experimentos, já para ele não estourar a memória. Para os experimentos que levavam odd n ao quadrado, eu sorteei de 100 até 10.000 os valores, as amostras. Os valores variam de 1 até 1 milhão. E as amostras, os vetores têm tamanho 50. Para o odd n ao cubo, pode parecer pouca coisa, do quadrado para o cubo, mas isso demanda uma memória a um nível que foi preciso eu baixar a quantidade do tamanho do vetor para 1000. Então o máximo que tem aqui são 1000 vetores e eu estou rodando isso 30 vezes. Aí aqui eu já coloquei para rodar. E em paralelo, aqui a gente vai ter os resultados, mas mostrar para vocês que isso também pode ser encontrado no meu GitHub, tá? Ele está aqui dentro dos repositórios, projeto e análise de algoritmos. Você pode vir aqui e procurar no experimento, que ele está no Jupyter Notebook. Aqui tem a breve explicação, os experimentos como eles foram desenvolvidos, que são os resultados deles, que eu vou já mostrar, e a comparação gráfica de tempo. Deixa eu voltar aqui para o VS Code. Então aqui a gente tem os algoritmos, a gente achou todos os 5 matches, então todos os nossos casos foram sucessos, das 5 tentativas que a gente teve. E aqui é o tempo de execução. Observe que, como já era esperado, o nosso naive, que varria todo o nosso vetor, ele teve o maior tempo de todos, disparado. O de ordenação, usando 2 ponteiros, nos casos de vetores menores, chegou a ser mais rápido, mas conforme os casos iam crescendo, ele acabava demandando mais e mais memória, principalmente por ter 2 operações, enquanto que o hash map ele acabou ficando no mais baixo e sendo mais rápido, que não comentei pela não necessidade de fazer a ordenação, isso acabava impactando, né? E adicionalmente também tem um script que ele basicamente é só um streamlit dos experimentos aqui, que ele também está no GitHub. Então se eu der um streamlit run app.py, eu consigo colocar ele para rodar aqui localmente, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então eu consigo iniciar aqui no caso do meu localhost uma explicação com alguns insights e consigo iniciar o experimento. Então, como eu comentei, a gente tem aqui a força bruta, o sort mais 2 pointers e a utilização do hash map para comparação.
Os meus tamanhos estão aqueles que eu tinha mostrado e aqui eu vou iniciar meu experimento para a gente conseguir acompanhar um gráfico mais interativo. E a gente consegue acompanhar em tempo real aqui o que está acontecendo em cada experimento, cada tamanho por tempo de execução, para fazer a comparação dos algoritmos. Ele deve levar mais ou menos uns 2 minutinhos para rodar. Lembrando que ele também está aqui no GitHub, tá? Então você pode fazer um git clone, esse repositório está público. E aí a dica que eu dou para quem for clonar, cria um ambiente virtual, ele já vai com o PyProject, então aqui já tem todas as dependências. Cria um ambiente virtual, pode ser com o V, preferencialmente, para usar PyProject, ou o Venv normal. Você pode estar público, então você pode dar um git clone e pode executar localmente e ver o que cada um deles está fazendo. E aqui tem a breve descrição das comparações, o que é que está sendo comparado no projeto. Olhando aqui mais uma vez, o experimento já está quase terminando. Foi concluído com sucesso e aqui a gente pode ver o gráfico muito similar ao que eu já tinha apresentado antes, em que o Navy está superior a todos, enquanto que o Sort fica no meio e o HashMap tem o melhor desempenho. Se a gente for comparar principalmente esses pontos aqui, a gente pode ver a amostra e o tempo relativo em milissegundos. E mais aqui embaixo a gente tem o tempo de execução de forma linear, né? A gente pode ver que do HashMap no linear os milissegundos acabam sendo tão baixos que eles ficam achatados. Então se a gente converter para a escala log-log, que seria log transformações nos dois eixos, a gente consegue ver aquela comparação que eu tinha mostrado anteriormente para ficar mais nítido e ver as distâncias deles. Na nossa escala log vai ficar variando ali a transformação. E aqui a gente teria uma comparação especificamente dos dois melhores, que seria o Sort, o Pointer e o HashMap, em que o HashMap ele acabou sendo quase que invariante, uma vez que ele não depende da ordenação. Como o Two Pointers ele depende da ordenação, então o pior do caso seria que a gente vai ordenando da esquerda para a direita e ele está desordenado exatamente o oposto, da direita para a esquerda, que a gente teria que reordenar todos os casos e o tempo de execução seria muito maior. Então, nesse contexto, acaba que mesmo que não seja a solução, no caso é a solução ótima, mas que não seja a solução de n log de n, a gente tem que pagar um preço quadrático. Dos três métodos, o HashMap ainda é o melhor, por se aproveitar da estrutura, da posição e não precisar de uma ordenação inicialmente. Aqui a gente tem a nossa taxa de assertividade. O Navy, ele 60 de 60 porque a gente rodou ele menos vezes. O ganho de velocidade que a gente teve em cada um. Então, o Navy contra o Sort, ele acabou sendo 29,5 vezes mais rápido. E o Hash contra o Hash foi 19,5. Aqui a gente pode checar a tabela completa com os resultados de todas as transações que foram encontradas. Pode baixar os resultados também, mas já tem resultados lá no GitHub. Uma breve explicação de como aconteceram aqui os experimentos. E os principais insights, que são basicamente o que eu havia mencionado, de O de n vai crescer ao cubo, então sempre vai ser superior. E para algo interessante que para n, então uma amostral igual a 1000, O de n2 pode ser até 1000 vezes mais rápido. Então é isso em relação a essa introdução aqui, um pouco da apresentação do experimento de comparação algorítmica de tempo de execução no contexto de detecção de fraudes, mas ele pode ser aplicado em outros contextos, como encontrar a soma de resultados ou encontrar outro tipo de operação, nesse caso aqui.
E a gente pode ter uma ideia de que usar hash maps para esse tipo de problema acaba sendo a melhor solução, que a gente consegue chegar ao O de N2. E se fosse uma soma de dois valores, a gente conseguiria chegar ainda menos a O n log de n. Então é isso. Dei um check lá no GitHub, coloco sua estrelinha no Stars para dar aquela subida no repositório. E tamo junto. Valeu.